Olá, muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje mais uma aula aqui da nossa turma do sexto ano, nossa aula 14. Sempre vamos fazer aquela correção da atividade da semana passada, sobre a nomenclatura dos polígonos, antes de começar a nossa atividade de hoje em relação ao conteúdo da aula 14. Hoje nossa aula 14 será sobre números primos. Então a gente vai começar agora a correção da atividade 13. Em seguida a gente parte para aprender um pouquinho mais sobre números primos. Vamos aqui à nossa tela. Então, de acordo com o que a gente viu em aulas anteriores, vamos fazer a correção da atividade 13, referente à nomenclatura dos polígonos. Houve uma correção aí na questão 2. Espero que vocês tenham entendido aí, né, a correção, porque não tem alternativas. E agora a gente vai partir para correção. Tá aqui as duas questões que a gente trabalhou, para a gente poder resolver agora. Qual o nome do polígono que possui 11 lados? Então, eu passei para vocês semana passada uma sequência, né, de polígonos e os respectivos nomes de acordo com a quantidade de lados. E o polígono que possui 11 lados, ele vai ter o nome referente aqui à letra D, um decágono. Essa palavra né, vem de e decágono vem de 10. Ou seja, esse polígono possui 11 lados. Alternativa correta, letra D. Como se trata apenas de teoria, a gente não vai estar fazendo nenhum cálculo aqui para encontrar a resposta dessas alternativas. A gente vai só analisar a sequência, né, de lados para saber o nome desses polígonos. Se já vem a quantidade, a gente vai direto na resposta. Para a questão 2, que foi feita a correção, qual o nome do polígono abaixo, de acordo com a quantidade de lados? Então aqui nós temos esse polígono aqui na cor amarela. Eu vou destacar aqui a quantidade de lados que ele apresenta. Para a gente saber o nome de um polígono, tem que saber a quantidade de lados. Então aqui eu vou contar 1, 2, 3, que é 4, 5, 6, 7. Veja que a metade da quantidade de lados desse polígono aqui é 7. Então, na verdade, ele vai ter um total de 14 lados. Um polígono que possui 14 lados, ele é chamado de tetra. A palavra tetra. Deixa eu colocar uma cor clara aqui para destacar. A palavra tetra vem de 4. E decágono vem de 10. Ou seja, 10 com 4, 14. Então, alternativa correta, letra C. Então, gente, essa era a atividade referente à aula 13, que foi sobre nomenclatura dos polígonos. Hoje, a gente já vai trabalhar aqui os conceitos de números primos. Números primos a gente vê bastante
A gente já sempre bate em alguma questão que envolva números primos, então a gente já sabe mais ou menos como funciona e como eles se comportam. Um número primo é aquele que é dividido apenas por um e por ele mesmo. O número primo é classificado como primo se ele é maior do que 1 e é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então, o número primo ele tem que ser maior do que 1 e ser divisível apenas pelo 1 e por ele mesmo. Apenas números naturais são classificados como números primos. Então aqui eu tenho alguns números primos, de 1 a 100. Veja que são bem diferentes aí como eles se comportam. E entre 1 e 100 temos apenas 25 números primos. Lembrando que esse conjunto é um conjunto infinito de números. Números primos são números que não têm nenhuma sequência lógica de como encontrar eles nos conjuntos dos naturais, dos números naturais. Eles se comportam de maneira bem particular, cada um deles. O que a gente sabe, na verdade, é apenas que eles são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Então veja lá o 2, só quem divide o 2, o 1 e o 2. O 3, o 1 e o 3. O 5, o 1 e o 5. E assim por diante. Tá aí essa sequência, né, para a gente saber alguns casos. Vamos ver um exemplo aqui rapidinho. Decomposição de números primos. Decompor é fazer aquela divisão, né, de acordo com o que a gente pode fatorar, no caso, um número. Determine os divisores dos números abaixo e classifique-os como primos ou compostos. Então, quando o número tem mais de um número que divide ele, além do 1 e ele mesmo, ele é chamado de número composto. Veja que o 10 aqui, confere só a cor aqui da caneta, tá na cor certa, é 10. Verificar se o 10 é primo ou não. 10 dá para dividir por 2, que dá 5. E 5 só dá para dividir por 5, que é 1. Veja que além do 10 temos o 2. O 10 ele é igual a 2, que multiplica 5. Ele não é primo, porque teve aqui 2 e 5 que dividiu ele, além do 1 e do próprio 10. O que não acontece com o 11. Se você pegar o 11 aqui, quem divide 11? Apenas o 11, que dá 1. O 12. Quais são os divisores de 12? 2 divide 12, não é isso? 2 divide 12. Nós temos ainda que o resultado do 12 dividido por 2 dá 6. Também dá para dividir por 2, que é 3. E 3 por 3 dá 1. Aqui não é um número primo, ele é um número composto. Então, até agora, 10 e 12 são números compostos, apenas o 11. E esse último aqui, o 13, ele se comporta também como um número primo, porque só divide por 13. O resultado é 1. Deixa eu colocar aqui a sequência para a gente entender, né? O 11 só pode ser igual a quem? O número que divide 11 é apenas o 1 e o 11. O 12, quem divide o 12? Coloquei um aqui só para ilustrar, né? Que é 1 e o 1 e o próprio número. Mas na verdade esse 1 não é necessário colocar. 2 vezes 2 vezes 3. E o 13
apenas o 13. Então, apenas aqui, dois números são primos, apenas o 11 e o 13. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Vou deixar aqui a atividade, espero que vocês consigam resolver. São apenas essas duas questões em relação a números primos. Questão 1, você vai localizar e identificar qual desses números aí são primos nesse quadro. E na questão 2, vai fazer a decomposição de 160 e ver qual dessas composições abaixo aí é a correta. A aula hoje foi curta, mas também foi uma aula proveitosa. Então, até a próxima aula. Espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, a gente vai partir para a nossa sala virtual. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.